Oi, pessoal, boa noite. Tá dando pra ouvir bem? Deixar o pessoal entrando. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Oi, Oi, professor. Anne, Professor tudo bem? Eduardo Rocha, tudo bem? Tudo Tudo bem. bom? Boa Estamos no horário? noite. Estamos no horário. Ótimo. Deixa eu só esperar, professor, a, a Bianca farmacêutica e a Anne, a residente, entrarem. Deixa eu só ver aqui. Aí, a Bianca. Olá, Bianca. Bianca, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Tudo Bianca. bem? Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. Agora acho que falta só a Anne. Deixa eu só ver aqui. Boa noite, pessoal. Bom, mas enquanto a Anne não vai entrando, deixa eu só então. Pessoal, boa noite. Eu sou a Ana Carolina, eu sou nefrologista, membro do Comitê de Jovens Nefrologistas. Essa aqui é mais uma live que a gente tem feito mensalmente. A gente tem aproveitado geralmente os temas de cada mês, dos dias que a gente tem em comemorações e campanhas. E esse mês eu sou a responsável pela live. Deixa eu só ver, a gente está esperando a Anne, que é a residente que vai entrar também para participar com a gente. Deixa eu só tentar um contato com ela. Só mais um minutinho, pessoal. Agora sim. Aê, agora sim. Boa noite. Boa noite, Anne. Noite, Anne. Prazer. Prazer. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu ia dizendo, eu sou a Ana. É um prazer enorme conduzir essa live aqui hoje pela Sociedade Brasileira de Nefrologia.
Hoje aqui, aproveitando que o dia 5 de maio, a gente teve o Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos. Então, a ideia dessa live nesse mês é realmente a gente trazer esse contexto e esse assunto do ponto de vista do paciente hospitalizado, né? Hoje a gente vai ter uma discussão bem produtiva. Eu espero que todos aproveitem. Mandem suas dúvidas, suas perguntas, ou até comentários pelo chat, que eu consigo ver aqui e a gente vai respondendo ao longo da live. A gente está aqui hoje, então, com a Anne, a Anne Carolina da Silva Menezes. Ela é residente aqui da FAMEP, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Tá? A gente conta hoje também com a Bianca Ponte. A Bianca ela é farmacêutica clínica aqui no Hospital de Base, que é um hospital terciário e também vinculado à FAMEP, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E a gente conta aqui, muito obrigada, viu, professor Eduardo, com a presença do Dr. Eduardo Rocha, que é um grande nefrologista no Rio de Janeiro. Obrigado. Tem toda a sua parte acadêmica muito rica, trabalha e também é membro do Comitê de Injúria Renal Aguda. Então, eu agradeço pelo senhor ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço. E estar participando com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. É sempre bom estar rodeado de jovens, a gente se sente mais jovem. Muito bom. Hoje, como a gente tem feito nas outras lives, a ideia é a gente sempre discutir o tema baseado num caso clínico. Então, hoje eu trouxe um caso clínico, tá? Que eu tenho certeza que qualquer nefrologista que atua como nefrologista ou até durante a sua residência já entrou em contato, já teve contato com esse tipo de paciente, e é um caso da vida real aí, tá? Qualquer coisa vocês vão mandando aí no chat, perguntas, dúvidas, a gente vai discutindo então. O caso é uma paciente, então, do sexo feminino, tem 79 anos. Ela está internada, então, no hospital de base, né? Para a equipe da ortopedia por conta de uma queda da própria altura e uma fratura de fêmur. Ela está aguardando aí há cerca de 4 dias de disponibilidade no centro cirúrgico. Como a gente pode ver, é uma paciente internada para o SUS, que isso acontece aqui, tá? Ela entra, tem a cirurgia agendada, mas acaba não entrando porque acabam chegando pacientes com urgências aí e acabam passando na frente. Ela tem antecedente pessoal, então, de hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, e ela fazia uso domiciliar de losartana, amlodipino, metformina, dapaglifosina, carvedilol e furosemida. Além disso, ela usava o clonazepam para dormir, para conseguir dormir, ela falava, e ela estava em uso contínuo de ginkgo biloba, segundo ela, para memória, que ela acabou assim se automedicando. Ela foi na farmácia, acabou dizendo que estava com uma queixa de esquecimento para o farmacêutico. Na verdade, não o farmacêutico, Bianca, calma aí. o balconista. E aí ele acabou falando, olha, esse remédio é bom, e ela acabou, então, em uso contínuo dessa medicação. Antes da gente prosseguir, eu queria, assim, a gente discute um pouquinho. Essa paciente que interna, professor Eduardo, já aproveitando a sua rica experiência, o que a senhora acha? Quais medicamentos a gente deveria continuar durante a internação? Quais medicamentos a gente deveria suspender? Bom, então vamos lá. Eu acho que é muito importante, até para contextualizar essa live, a gente diferenciar o que é ser um nefrologista de pacientes de ambulatório e consultório do nefrologista de prática hospitalar. E aí, contando um pouquinho da nossa história aqui no Rio de Janeiro, quando eu estava mais ou menos na idade de vocês, ou um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, mais novo impossível, né? Mas um pouco mais velho, eu tive a oportunidade de trabalhar numa terapia intensiva, que foi a minha opção na época alternativa do que a maioria dos nefrologistas tinha como opção, ainda na residência em nefrologia, feita na UERJ, eu me formei na UFRJ, onde eu hoje sou professor,
Naquela ocasião, a maioria dos nefrologistas se formavam e iam trabalhar no centro de diálise crônica. Mas pela minha atração pelo transplante e terapia intensiva, eu nunca dei plantão numa centro de diálise crônica. Eu, até hoje, né? Nada contra, porque eu acho até que a qualidade do que foi feito nesses últimos anos em relação à diálise crônica, a CAPD, então lidar com doente crônico hoje em dia é bem diferente do que era naquela época. Mas enfim, a gente não está aqui para falar da minha história, mas em função da minha história, eu vivi dentro do hospital e da terapia intensiva em particular desde sempre. E já na época me chamava a atenção de nós não termos uma atenção tão voltada para o paciente internado, que, como eu dizia no início, ele é totalmente diferente. Então, chegando no caso, uma senhora de 78 anos, ela é branca, negra, qual é? Ela é branca. Branca. Então, a senhora de 78 anos, com suas questões relacionadas à geriatria, né? Então, sarcopenia e outras questões que certamente a gente vai discutir aqui durante a live, mas ela é fundamental que a avaliação pré-hospitalar seja levada em conta. Então, a primeira pergunta que eu quero saber é se a creatinina dela foi dosada antes da internação, onde ela deveria estar, e de preferência antes do motivo que levou ela a ser internada. E nessas condições a gente tem o que a gente chama de função basal. E a primeira coisa que vocês sabem, eu não estou aqui para ensinar nefrologistas que são qualificados como vocês, com a creatinina eu vou estimar a taxa de filtração glomerular, e essa vai ser minha taxa de filtração glomerular no estado normal dela, nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. E a partir daí qualquer raciocínio vai balizar a minha prática. Então, eu não sei se eu estou diante de uma senhora que já tem uma taxa de filtração abaixo de 60, caracterizando, como vocês sabem, o estágio 3 da doença renal crônica, ou até menos, porque isso vai fazer, e como vocês sabem muito bem, bastante da minha prática. Então, as considerações iniciais seriam somente essas, e com relação ao uso do medicamento, eu preferiria não intervir, seja na suspensão ou adição de novos remédios, enquanto não tivesse essa noção ideal. E o restante, eu vou deixar vocês falarem, senão vai virar uma aula, acho que isso aqui não é para ser uma aula, tem a ver com a avaliação inicial, que depois eu vou dar uma dica de como é que eu faço. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. A gente tem sempre que avaliar realmente a função renal. Essa paciente tinha, no exame prévio, ali, cerca de 4 meses antes, uma creatinina basal de 1,2, tá? Uhum. E a taxa de filtração estimada era de quanto, baseado nessas informações? Vai dar em torno de 50, professor. Tá, então já caracteriza, como a gente falava, um DRC estágio 3, no basal dela, antes de qualquer intervenção. Isso mesmo. E aí, eu acho que, além disso, é importante salientar, né, a quantidade de medicamentos que essa paciente estava usando, né? Quando a gente vai contar, a gente vê que a gente tem 8 classes diferentes de medicamentos, né? Isso já configura um quadro de polifarmácia nesse paciente idoso. Que além da dificuldade, a gente sabe que a idade avançada é um problema no sentido de é um fator de risco independente para aumento de risco de nefropatias induzidas por medicamentos. A gente sabe, além disso, que os idosos podem ter uma tendência a uma baixa albumina, se a gente for ver, e que predispõe ali, no contexto de medicamentos, a elevação dos níveis séricos de medicamentos que não estejam ligados, sempre ligados à albumina. Essa elevação é ainda maior quando a gente vai pensar que o idoso pode ter redução da água corporal total e, como o professor Eduardo Rocha já falou, uma possível sarcopenia, uma redução da massa magra desse paciente, que reduz ainda mais o volume de distribuição desse medicamento, e o próprio envelhecimento renal, que pode acontecer, né? Ela pode ter uma queda da taxa de filtração glomerular pelo próprio envelhecimento do rim. Então, fisiologicamente, a fisiologia do idoso já predispõe ele a ter uma maior risco de indução de nefropatia por medicamentos, né? E quando a gente entra nesse ponto e vê que ele está num quadro de polifarmácia, tem trabalhos já mostrando que a polifarmácia para o paciente idoso não só aumenta o risco do erro da primeira interação medicamentosa, que a Bianca pode até depois comentar melhor, mas também no sentido de erro de posologia. Ele tomar um remédio a mais, ou ter até esquecer do remédio, né?
E tem trabalhos mostrando, além disso, que idosos com polifarmácia podem ter até uma menor sobrevida do que aqueles que não têm, tá? Só evoluindo, então, o caso, voltando para ele, a paciente que tinha 1,2 no seu estado basal, ela internou com 1,3 de creatinina, e aí, professora, ela evolui para 2,5 de creatinina, com uma taxa de filtração glomerular estimada em torno de 18. Agora sim. O que a gente faz nesse momento? A ortopedia olhou, viu que tinha uma alteração de função renal e acabou chamando uma avaliação da nefrologia. E aí ligaram lá no nosso BIP da nefrologia, Anne, ligaram para o residente, desesperados, olha, piorou a função, o anestesista não vai deixar operar, vai ganchar a cirurgia, me ajuda. O que a gente vai fazer, Anne? Então, nesse caso, nós temos classicamente um protótipo daquilo que a gente encontra na nossa rotina, nas enfermarias de agudo e na nossa interconsulta, que é uma idosa, provavelmente uma idosa frágil, polimedicada, com múltiplas comorbidades, que está aguardando uma cirurgia e dentro do período intra-hospitalar ela evolui uma injúria renal aguda. E a partir desse momento a gente precisa identificar o que aconteceu ao longo desses 4, 5 dias que ela ficou internada para evoluir com essa piora de função. Minha primeira coisa que eu preciso identificar é se a minha lesão, se a minha injúria ela vai ser glomerular, porque ela pode ser glomerular, tubular ou intersticial, até mesmo túbulo interstício. E em um segundo momento, eu preciso também ver qual que é a minha etiologia dessa injúria. Ela é uma injúria pré-renal? Ela é renal? Pós-renal? Como que está a diurese dessa paciente? Como que está sendo o balanço hídrico dela? Está sendo bem quantificado? A gente está conseguindo controlar a volemia dela ou não? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer para avaliar essa paciente, para iniciar a avaliação dessa paciente. Perfeito. Então, eu vou te falar. Você foi lá, examinou ela não estava desidratada. A parte clínica, ela estava bem hidratada, tá? A princípio, o que tinha assim de diferente, ela não tinha queixas de pós-renal, nada disso, era uma mulher. Ela entrava em dieta zero, assim. Como a ortopedia lançava ela na urgência, ela acabava entrando em dieta zero, todo dia às 7 horas da manhã ali, de manhã, porque eles tentavam operar ela na hora do almoço, e aí quando eles viam no final da tarde que ela não ia para o centro cirúrgico, eles liberavam dieta de novo. Então ela acabava ficando todo dia, durante praticamente o dia todo sem comer. Então ela acabava fazendo um café da tarde e uma janta praticamente. Tá? Além disso, ela não tinha nenhuma outra queixa. O balanço hídrico a gente tinha bastante dificuldade. Eu não sei até o professor, se o senhor puder comentar depois como é que é aí, mas aqui a gente tem bastante dificuldade nas enfermarias de conseguir assim, um débito urinário, um balanço hídrico fidedigno. Tá? Aqui a gente tem lutado nesse sentido, mas a gente tem bastante dificuldade. Isso é bem feito na terapia intensiva, mas nos leitos de enfermaria a gente não consegue, tá? E em relação à prescrição dela, ela então estava com uma dieta hipossódica e pré-diabética, quando ela conseguia deixar... quando ela conseguia se alimentar por conta desse jejum, tá? Um soro fisiológico 21 gotas por minuto. Eles tinham mantido a losartana, deixado o nodipino por conta dessa queixa de hipertensão e por conta de uma questão nálgica de dor mesmo ali da fratura, eles iniciaram cetoprofeno e dipirona, tá? E tinha uma enoxaparina como profilaxia para tromboembolismo venoso. Certo. Então, partindo para o segundo ponto, a gente precisa realmente avaliar o que tem na prescrição dessa minha paciente. E a gente já encontra 2 fatores que são fatores de risco para a injúria renal aguda. O primeiro seria o uso de anti-inflamatório não esteroidais de uma paciente que já tinha uma função renal comprometida e apresenta uma piora de função, provavelmente pelo controle álgico que foi mantido. A gente tem algumas alternativas e nós temos também a losartana, que também vai agir de forma a alterar a hemodinâmica do glomérulo em associação
com o cetoprofeno vai agir de forma inibindo a COX, e com essa diminuição da COX, a gente vai ter uma inibição das prostaglandinas e com isso a gente vai ter uma vasoconstrição da artériola aferente, e já a losartana vai fazer a vasodilatação da eferente. Então a gente vai ter uma hemodinâmica aí um pouco mais modificada, a gente vai ter uma alteração hemodinâmica no glomérulo, e nós temos também a enoxaparina, que ela tem uma taxa de filtração glomerular em torno de 18. Ou seja, a gente tem muitos fatores aí associados, levando a uma injúria renal aguda, e nós temos também o soro fisiológico, o famoso sorinho de manutenção aí, para ainda atrapalhar a questão hemodinâmica da nossa paciente. O senhor quer comentar, professor? Sim, eu vou comentar de uma forma assim, mais genérica, obviamente sem fugir do caso, mas durante muitos anos a gente tinha essa função de avaliar pacientes internados, e como nós temos um grupo que hoje são em hospitais privados em cerca de 25 nefrologistas, e na universidade também um número equivalente, embora nem todos vejam na universidade o segmento de IRA, a gente tem vários setores. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente está desenvolvendo um programa de prevenção e tratamento da injúria renal aguda nos pacientes hospitalizados é fazer uma busca sistematizada, né? Não só no sentido de ser acadêmico, para publicações, etc., mas porque realmente nós trabalhamos muito, todos nós trabalhamos muito, e isso não vai mudar durante a vida, né? A gente sempre trabalha muito. Mas quanto mais sistematizado nós formos numa avaliação, maior a chance de acerto ou menor a chance de erro, e facilita o trabalho de equipe. Então, no nosso grupo, uma avaliação sistematizada que nós criamos e foi publicado em 2010 no livro da Giana, de Diagnóstico Laboratorial em Nefrologia, a Elizabeth Maccarello, doutora Elizabeth Maccarello, e eu tivemos a oportunidade de escrever um capítulo que era avaliação laboratorial no paciente em injúria renal aguda. E nós colocamos uma tabela, que até hoje a gente utiliza, baseado no ABCDE. Então, óbvio que não precisa ser ABCDE, tem a SBN está usando o AEIOU, mas enfim, alguma forma de sistematização que no nosso caso se refere a de acidose ou avaliação ácido básica, acidose que é o distúrbio mais frequente, B, balanço hídrico, como foi dito, eu vou fazer comentários rápidos sobre cada um deles, C, que é a capacidade de concentração e diluição, que vai nos alertar para distúrbios tubulares principalmente, D, que é a depuração extrarenal, que é obviamente a nossa creatinina e estimação da taxa de filtração glomerular, e é de eletrólitos, mais uma vez, hiperpotassemia e outros distúrbios eletrólitos que podem chamar atenção principalmente para distúrbios tubulares, mas não exclusivamente. E o que a gente faz rapidamente? O ideal é que a gente dê critérios de pontos, e como são 5 critérios, 5 tópicos avaliados, que a gente faça 3 critérios para cada item. Então, o 0 para o distúrbio que não está compensado ou fora do alvo, o 1 que está relativamente compensado, intermediário, e o 2 que está compensado. E com isso, é como se fosse uma escala de Apgar de uma criança que nasce, a gente tem uma ideia geral do grupo de um paciente que idealmente chega descompensado com uma nota, a gente não tem nome para mais um índice, a tabela, mas é o paciente que estava 6, vai para 7 e chega em 10. Uma vez que ele estiver em 10, quando ele descompensa, a gente sabe onde descompensou. Até para avaliar, eu imagino que a gente vai discutir esse assunto aqui também, o suporte dialítico, porque não se indica diálise se a gente não sabe exatamente o que a gente quer corrigir. E alguns pacientes a gente tem várias coisas para corrigir, mas muitas vezes distúrbios, por exemplo, de hiperpotassemia no paciente que urina, nós conseguimos corrigir com soro fisiológico. A gente aumenta o débito, a oferta de sódio distal, e a gente sabe muito bem que no tubo coletor a gente vai ter uma troca do sódio pelo potássio, e com isso a gente usa o melhor órgão que a gente tem para eliminar o potássio, que é o rim, e não uma máquina de diálise. Então, essa é a função de um nefrologista. E muitas vezes, em trabalho conjunto com o intensivista, ou os médicos, no caso aqui, os ortopedistas, a gente tem um papel educativo também. Então, em outras palavras, nosso papel está longe de ser dialisador, né? Então, acho que é isso que a gente está discutindo aqui. E com relação ao balanço hídrico, é muito difícil realmente a gente, ainda mais em idosos, né, que muitas vezes usam fraldas, pesar fralda nem sempre é um método adequado, requer uma balança de um pouco maior precisão, é peso diário mesmo. Então, essa paciente claramente foi submetida a um regime de jejum intermitente no idoso, né, coisa que eu não tenho estudado sobre
jejum intermitente, tem alguns colegas, né, amigos e colegas estudando isso, o doutor José Neto, lá em Minas Gerais, também da SBN. Enfim, eu acho que certamente não foi o propósito deixá-la sem comer durante alguns dias, intermitentemente, não foi benéfico para ela. Acho que já foi abordada essa questão, ela certamente desidratou, e balanço hídrico é igual a peso. O peso que varia de um dia para o outro é líquido, não é comida, né? Então, por mais que ela não tenha comido, ela perdeu, foi água mesmo. E acho que, inicialmente, pelo menos, eu diria que essa paciente levou creatinina pela desidratação desse período que ela ficou hipoperfundindo o rim. E com relação, eu acho que os medicamentos, a Ana já falou muito bem, né, a importância que nós sabemos como nefrologistas, mas nem todos sabem dos anti-inflamatórios. Existem algumas especialidades que têm a vocação ou necessidade maior para prescrever anti-inflamatórios, como a reumatologia, a ortopedia e outros. E a gente deve sempre orientar no sentido qual é o foco, por que está sendo prescrito um medicamento anti-inflamatório. Porque se for analgesia, a gente tem várias opções, como vocês sabem muito bem, que não interferem com o sistema das prostaciclinas, e temos também os efeitos dos anti-inflamatórios, se for o efeito principal, dos corticoides, corticosteroides, que não tem esse dano que nós temos nos não hormonais. E muitas vezes os colegas estão prescrevendo um cetoprofeno ou um anti-inflamatório não hormonal, achando que estão fazendo melhor para o seu paciente. E cabe a nós ter esse papel educativo. Então, uma das grandes funções do médico nefrologista que serve de parecerista é educacional. Mas eu queria ouvir um pouquinho a Bianca que está aqui como uma farmacêutica, falando sobre, justamente, já que a gente falou dos medicamentos, eu não vou cometer a deselegância de falar de medicamentos diante de uma farmacologista. Ou farmacêutica, desculpe. Não tem problema. Bom, primeiramente, boa noite de novo aí na live. Antes de comentar mais essa parte aí voltar à questão da farmácia, de atuação do Bianca, o meu som está falhando um pouco, não sei se para... Tá travando um pouquinho, Bianca. Calma aí. Melhorou, gente? Sim. Melhorou? Acho que sim. Bom, primeiro eu vou comentar um pouco sobre o trabalho lá. Cortando? Ainda tá travando. Eita. Vou só reiniciar aqui. Eu vou pedir para entrar de novo. Pode ser? Eu dar uma sugestão, Bianca, de alguma experiência, embora seja bem mais velho, vocês têm mais experiência de live do que eu, quando a gente transmite uma imagem que se mexe, ela dá mais interferência do que você ficar paradinho falando. Às vezes ajuda. Então, essa é uma dica. Mas outra dica pode ser essa, você sair e voltar, que às vezes melhora. Vou tentar de novo, tá ok? Por enquanto? Agora tá perfeito. Tá ok. Agora foi. Bom, lá no nosso serviço, né? Então, eu sou farmacêutica clínica, eu atuo no protocolo de injúria renal aguda desde 2018. E lá no nosso serviço, a gente dispõe de um robô da IRA, né? Que a gente chama. Ele é um algoritmo automatizado que ele faz a busca ativa de todos os resultados de creatinina dos pacientes que estão internados. E de acordo aí com os critérios que a gente utiliza da CADI, é sinalizado nesse robô para a gente ter o acompanhamento desses pacientes. Voltou a falhar, Bianca, desculpe. Eu não sei se é porque você está mexendo a cabeça, mas no início o som estava bom. Tá. Então, a gente tem esse robô daí. Esse robô faz a busca dos resultados de creatinina e, de acordo com os critérios da CADIGO, esse paciente é sinalizado, né, para a gente fazer o acompanhamento deles e também para emitir um alerta no prontuário eletrônico desse paciente. Nesse alerta eletrônico aparece uma frase lá para toda a equipe multi, né, que acessa o prontuário, que esse paciente tem um possível quadro de injúria renal aguda, e quando clica nessa frase também tem o nosso bundle de cuidados, né? Quais pontos que a gente deve avaliar, quais os pontos que a gente deve considerar aí para esse paciente. Então, qual que é a definição de IRA pelos critérios da CADIGO, quanto que essa creatinina tem que aumentar, né, para ser considerado como IRA, qual que é o estágio, né, o estágio 1, 2 e 3, quais os critérios também para classificação dessa injúria renal aguda. Também quais as possíveis etiologias, né, conforme a Anne também comentou, o paciente está com
possível quadro séptico, está com alguma hipoperfusão, se ele está com alguma obstrução do trato urinário, também se tem alguma doença renal primária que ainda não foi diagnosticada, que aparece nesse bundle também, e também a questão de avaliação em conjunto, que é a parte que eu acabo atuando mais quando eu faço análise dessas prescrições. Hoje, eu analiso primariamente assim, os pacientes de enfermaria de atendimento, isso porque ao longo dos anos, aí desde 2018, a gente teve uma expansão do serviço de farmácia clínica no nosso serviço. Então, praticamente todas as UTIs já têm o seu próprio farmacêutico. E eu faço essas análises focando nesses pontos, né? Tem algum medicamento que é complicado, que a gente consegue substituir, ver a questão do paciente, né? A questão da hidratação, ajuste lógico, medicamento, enfim, esses pontos, principalmente focado aí na farmacologia e desses medicamentos, né? Focar no ajuste e nas possíveis substituições. E também esse banco traz quando a gente pensa da equipe, né, que está com esse paciente, pensa em chamar o nefrologista, né? Quando a gente vai pedir um parecer. Então, a gente coloca lá como alguns critérios, né? O paciente que já está cardíaco estágio 2 e 3, o paciente às vezes tem uma potencial indicação de diálise e principalmente esses são os critérios principais, mas não somente nesses critérios que deve se pensar em chamar a equipe da nefrologia, né? Principalmente se às vezes tiver uma ira de causa desconhecida, para ter o parecer aí para nefro para fazer esse acompanhamento. E dentro desse robô aí, desse algoritmo que tem, eu faço análise dessas prescrições, desses pacientes de enfermaria, de pronto atendimento. Se tiver alguma contribuição que eu veja que é interessante fazer, eu ligo para o médico responsável do paciente, faço essa sugestão e também deixo sempre evoluído em prontuário para que essa informação fique de fácil acesso para toda a equipe. Isso. Acho que travou um pouquinho, mas só para resumir, então. No nosso serviço, a gente tem a gente criou um alerta eletrônico de IRA. Então, a gente tem um robô eletrônico que tem essa capacidade de ler toda a creatinina que o laboratório solta no laudo e comparar com as anteriores. Então, quando ele vê esse critério de IRA, ele sinaliza no prontuário eletrônico do paciente. Isso, uma vez que tem o alerta, eu acho que só gerar o alerta não é suficiente. E aí vem o trabalho, eu acho também educativo que o professor Eduardo já falou, da gente não só manejar o paciente, mas também orientar as outras equipes do que elas podem melhorar como cuidado do ponto de vista nefrológico desses pacientes. Então, tem algumas condutas que todos os médicos conseguem realizar, desde reavaliar a droga nefrotóxica, por exemplo, reavaliar a hidratação do paciente, né? E aí tem algumas indicações de quando chamar o nefrologista. A Bianca age nesses pacientes. Ela é uma farmacêutica clínica que ela faz como se fosse uma auditoria das prescrições desses pacientes sinalizados. Então, é bem interessante. Então, ela olha todas as prescrições desses pacientes sinalizados. Então, esse paciente foi sinalizado no nosso protocolo de IRA e a Bianca entrou em ação aí. É um paciente ali, como foi de 1,3 para 2,5, um CADIGO 1 ainda, tá? Então, o CADIGO 1, ela avalia a prescrição a cada 48 horas. Se ela acha uma inconsistência, às vezes uma interação medicamentosa, às vezes uma correção de dose de ajuste posológico pela função renal, por exemplo, ela entra em contato por telefone para esse médico prescritor, na tentativa de ajuste também medicamentoso. Parabéns. Eu queria fazer um comentário adicional, e Claro. voltando ao início do meu primeiro comentário. É maravilhoso ver que todos os pacientes agora que tenham elevação de creatinina durante a internação já sejam alertados, seja por um robô, que talvez ajude bastante, né? Mas que todos fiquem alerta, né? E não adianta somente detectar a elevação de creatinina se a gente não vai fazer nada. Mas mostrar que, e lembra no início que eu falei da diferença que é lidar com o paciente internado versus doente ambulatorial? E, infelizmente, a gente ainda tem um número muito grande de pacientes hipertensos, diabéticos, que não tem uma dosagem de creatinina anual no ambulatório.
embora não seja tema da nossa live aqui, é só para ressaltar o papel importantíssimo dos jovens nefrologistas na educação dos pacientes, aliás, dos colegas, com relação à importância da dosagem da creatinina. Porque isso que ocorre dentro do hospital de uma forma mais ágil, não ocorre na prática ambulatorial. E lembrar que, na maioria das pessoas, a passagem durante uma internação é uma fase muito curta da sua vida. Mas que bom, já que o tema hoje é hospitalar, que a gente tenha todos os pacientes com a dosagem inicial de entrada da creatinina e monitoramento frequente para detectar essas alterações. Parabéns pelo trabalho da equipe como um todo e a presença de uma farmacêutica que ajuda bastante. É essencial a Bianca pra gente. Claro. Obrigada. É isso aí. Mas voltando ao caso, então, essa paciente conseguiu, ela foi melhor hidratada, a função renal volta ali, não voltou a ser 1,3, mas ela volta a ser 1,5, e ela consegue ser liberada para o centro cirúrgico. Então, ela conseguiu a vaga, ela operou no 6º dia de internação, e por conta da orientação de pós-operatório, ela acabou indo para terapia intensiva, para um leito de terapia intensiva. Ali, ela evolui com um quadro de pneumonia, né, um tempo prolongado de internação, uma paciente idosa, e foi optado por iniciar vancomicina com tazocin, né, piperacilina tazobactam. E aí, nesse momento, ela evolui ainda de forma progressiva da piora de função renal. A creatinina, então, que chegou ao seu estado de 1,5, volta, evolui para 2,5, 3,2, 3,5, 4,1, tá? E agora, nesse momento, a gente, como nefrologista, ainda segue acompanhando. E aí, Anne, o que você acha? Acho que antes de avaliar a medicação, a gente precisa avaliar como que se deu o intraoperatório dessa paciente. Ela fez hipotensão, ela teve alguma perda sanguínea, foi exposta a algum agente nefrotóxico, e aí então a gente parte para avaliar que a injúria se deu 48 horas, em torno de 72 horas após o procedimento cirúrgico, em concomitância com o início da terapia com o tazocin, a piperacilina tazobactam, com a vancomicina. E a escolha desse antibiótico, nesse caso, essa associação é muito frequente na prática clínica, e é muito estudada também, devido ao fato dessa associação ter sido associada à elevação dos níveis séricos de creatinina. Alguns estudos mostram que a nefrotoxicidade vai estar presente em torno de 10% desses pacientes e a incidência aumenta quando em comparação com outros antibióticos, com outras associações para 22% de incidência de injúria renal aguda. A vancomicina vai ser um antibiótico glicopeptídeo, que vai ter uma ação principalmente contra germes gram-positivos, incluindo aqueles estafilosauros sensíveis resistentes à meticilina, e comumente é usado em associação. E no caso da nossa paciente foi o tazocin, que vai ter um espectro ampliado, principalmente anti-pseudomona. E essa nefrotoxicidade, até hoje, ela ainda não é totalmente elucidada, mas alguns estudos também mostram que ela pode ser em decorrência de um evento sinérgico. Até mesmo porque o tazocin, no seu uso único, sem associação, não tem uma incidência tão alta de injúria renal aguda. E vale lembrar também, como o professor citou, que esses pacientes geralmente não têm somente o fator nefrotóxico da medicação, eles também têm uma injúria associada à sepse, é um paciente que está, por alguma razão, hipovolêmico, ainda não tem um controle volêmico adequado, e a gente precisa avaliar o que está acontecendo. Quando a gente usa vancomicina isolada, a gente observa a nefrotoxicidade aparecendo aí em torno de 5 a 7 dias após a introdução do medicamento. Mas quando ela vem em associação com algum outro medicamento, principalmente nesse caso o tazocin, a gente observa os eventos de formas mais agudas. Ela pode acontecer de forma mais precoce, quando em comparação com outros agentes antipseudomonas. O tazocin, no caso dessa paciente, não dessa paciente, tá? Ele vai inibir
os transportadores tubulares, principalmente o AT1 e o AT3, enquanto a Vanco vai reduzir a expressão desses transportadores. Então, a gente vai ter aí 2 eventos evoluindo no sinergismo para essa interação medicamentosa que pode ocasionar muitos danos a essa paciente de mortalidade em torno de 6 meses. E a gente também tem a nefrotoxicidade, nesse caso, inerente ao uso de beta-lactâmicos, principalmente uma forma de apresentação de uma nefrite intersticial aguda e também uma toxicidade tubular associada à vancomicina. E a gente também precisa avaliar que esses tipos de pacientes também têm outros fatores, como o tempo prolongado de terapia. Esses pacientes podem ser, geralmente, são obesos, nesses casos, os pacientes mais acamados. Qual é a gravidade de doença desse paciente e também se ele já tem uma doença renal crônica prévia. Muito bom. É isso aí mesmo. O professor Eduardo, quer comentar? Tazocine e vancomicina. Isso. Vou fazer um comentário também, seguindo a mesma linha, antes de falar especificamente sobre os medicamentos, sobre o papel do nefrologista no pré, e pós-operatório. Então, chamando a atenção, esse caso, eu anotei aqui, estou anotando, a creatinina basal dela, pré-internação, portanto, que a gente considera como a função normal dela, era de 1,2 alguma coisa. Isso, 1,2. Isso. Lembrando que hoje em dia a gente vê no centesimal, né? Mas vamos chamar que fosse 1,20, né? E ela subiu para depois daquele período que a gente falou de jejum intermitente, foi para 2,50. E quando ela volta ao normal, entre aspas, por isso que eu estou chamando a atenção, e que ela é levada ao pré-operatório imediato, ela está em 1,50, mostrando que claramente ela não recuperou das suas lesões, que possivelmente foram lesões de isquemia-reperfusão. E eu queria chamar a atenção para isso, porque muitos estudos experimentais foram feitos. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho liderado pelo professor Álvaro Pacheco Silva e professor Nils na Unifesp, mostrando que experimentalmente as lesões de isquemia-reperfusão elas estão associadas não somente aos aspectos da ativação inflamatória do túbulo renal e do rim como um todo, mas também lesões imunológicas. Então a gente começa a abrir então já um campo para um outro tipo de lesão, mas o que já é sabido desde então é que esses rins evoluem com sequelas. Então a gente precisa já no pré-operatório e do ponto de vista prático alertar para o anestesista que esse paciente não pode desidratar, que ele tem que estar perfeitamente perfundido e oxigenado, que é sempre o objetivo de qualquer anestesista. Mas, se possível, eu sei que a gente não tem muito tempo para acompanhar o ato cirúrgico, mas o nefrologista está disponível, porque no ato cirúrgico acontecem coisas que nem sempre a gente vê. E como já foi dito muito bem pela Ana, esse paciente pode sangrar fazendo hipoperfusão, o que vai ser uma lesão adicional a um rim já inflamado. Então, a mensagem é: a gente libera o paciente para a cirurgia, mas alerta para o anestesista que esses rins estão inflamados já. Então, diante de um rim inflamado, como qualquer lesão, qualquer órgão inflamado, a gente pode ter lesões adicionais. E eu uso muito, aí entrando na questão dos medicamentos, eu uso muito a pele como exemplo de alvo de lesões tóxicas e imunomediadas. Então, vamos falar primeiro das tóxicas. Qualquer produto, tanto que as pessoas fazem peeling e produto que faz uma lesão superficial da pele, ele faz com que após alguns dias a pele se regenere de forma adequada e a gente fica com a pele mais bonita, vamos dizer assim, né? As pessoas que fazem peeling para isso. Essa analogia pode ser levada para os túbulos renais. A origem é a mesma do ponto de vista embriológico, que é o ectoderma. E é por isso que o túbulo renal é tão parecido com a pele. E quando o túbulo é submetido a lesões tóxicas e exposição de medicamentos de pequeno volume e alto volume de distribuição, pequeno tamanho, aí já estou entrando novamente no terreno da Bianca, e que são filtrados livremente pelo glomérulo, esses medicamentos já têm uma exposição natural, alguns deles, a serem tóxicos por si só. E ainda mais se eu tiver receptores que atraem o medicamento para dentro da célula tubular. E o exemplo clássico é o aminoglicosídeo. Então, sempre dando aula para os alunos de graduação, eu pergunto se eles sabem que o aminoglicosídeo é nefrotóxico. Não tem um que não saiba, acho que talvez 1 em 100. Mas quando a gente pergunta por que o aminoglicosídeo é nefrotóxico, nem todo mundo entende. E aí que entra o papel do nefrologista. Então, explicar que o túbulo renal foi feito
para reabsorver todas as substâncias consideradas importantes para o organismo, e dentre elas estão aminoácidos. Então, por semelhança de molécula, o aminoglicosídeo ele é concentrado 50 vezes mais do que no sangue dentro da célula tubular. E essa concentração é o modelo típico de nefrotoxicidade e pode ocorrer com outros antibióticos. E, naturalmente, os efeitos disso vão ser efeitos que são proporcionais ao tempo de exposição, e é por isso que a nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos, assim como na vancomicina, ela aparece após alguns dias, não é uma coisa imediata. Quando a gente vê uma nefrotoxicidade e alteração da creatinina mais imediata, logo após a exposição ao medicamento, a gente deve chamar atenção a outros mecanismos, ou hemodinâmicos ou imunomediados. E aí a gente tem inflamação acentuada devido à exposição de epitopos semelhantes. Então, um mecanismo imunoalérgico, assim como a gente toma um remédio e no mesmo dia aparece a pele vermelha. É imaginar que um remédio pode, no mesmo dia, já ter uma reação imunomediada que vai inflamar os rins. Então, acho que a compreensão desses mecanismos, a revisão de como é que cada medicamento pode ser tóxico para os rins é fundamental. E esse é um grande elo entre a farmacologia e a nefrologia. Acho que eu falei demais, mas posso passar a palavra para Perfeito, sempre uma você. aula, Tá professor, a gente ótimo. sempre aprende. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, então, a gente entender como o mecanismo de ação dos medicamentos, a gente pode realmente entender o mecanismo de nefrotoxicidade. Lembrar que as nefrotoxicidades, eu acho que, só para acrescentar, elas podem agir de diversas formas, desde do ponto de vista glomerular, né, provocando, por exemplo, uma GES, uma lesão mínima, até uma microangiopatia trombótica, né? E também no ponto de vista tubular, que seria mais o nosso caso, né? Pipetazo e vancomicina, Ana, né? desculpa te E aí, interromper, mas claro, é que, seguindo a linha de raciocínio, esse exemplo que você deu é fantástico, porque muitas vezes o nefrologista ele vai buscar a lista de medicamentos e as suas complicações, quando seria mais fácil a gente buscar quais são as células mais sensíveis a tal medicamento. Então, se a célula endotelial é ativada, obviamente é lesada, eu vou ter mais fenômenos trombóticos. Se a célula podocitária é lesada, eu vou ter mais proteinúria, e assim sucessivamente. Então, olhando assim, em associação com o patologista e a farmacologia, a gente diria até que é fácil a nefrologia, né? Bom, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Então, lembrar que, assim, todo o néfron como um todo pode ser cometido, né? E dependendo da medicação, a gente pode ter um acometimento maior de um local ou de outro, né? E aí, Bianca, nesse contexto, o que você faria? Qual seria a sua atuação nesse momento? Bom, pensando que esse paciente ainda está ali na unidade de terapia intensiva, né? Alguns pontos que o farmacêutico pode contribuir. A questão da diluição dos medicamentos, verificar, por exemplo, se o paciente está com algum distúrbio hidroeletrolítico, se ele está com algum quadro, por exemplo, de hipernatremia, tem algum medicamento que está diluído em soro fisiológico que a gente consegue fazer a substituição para soro glicosado. Quando viável, né, já pensando no paciente mais aí numa transição de cuidados, que é uma coisa que eu gosto muito, pensando em questão de conforto para o paciente, se tem algum medicamento endovenoso que pode ser substituído pela forma oral, né, para fazer essa ingestão via oral, para deixar mais cômodo aí para o paciente. Se o paciente, né, nesse caso eu acredito que não foi necessário, não sei se a Ana já comentou, mas se esse paciente tem necessidade de alguma modalidade de terapia dialítica, né? Quais as características dessa terapia dialítica? A diálise clássica, né? Já é uma diálise prolongada, é uma diálise contínua? Qual tipo de ajuste de medicamento que a gente vai proceder? A gente precisa fazer uma dose suplementar, às vezes, de algum medicamento, de algum antibiótico. Então, o farmacêutico aí tem ferramentas, né? Tem capacidade para fazer atuação nesses pontos, pensando também se às vezes essa paciente ela tem insuficiência cardíaca, né? Pensando se por acaso tivesse descompensada aí já com quadro de congestão e não desidratação, pensar se tem algum medicamento que também a gente consegue concentrar mais, reduzir mais o volume, pensando numa euvolemia, né? Não deixar esse balanço hídrico
positivado aí ao longo da permanência dessa paciente dentro do atendimento dela. Acho que não só se a IC estiver descompensada, né? Mas do ponto de Sim, vista de terapia sim, intensiva, lembra que balanço hídrico positivo é sempre ruim, né, para o paciente. sim. A gente sempre objetivar um balanço hídrico mais neutro. Eu acho que é fundamental o papel da farmácia nesse sentido também. Perfeito. Acho que é isso aí. Então, vamos para a evolução do caso. Essa paciente, então, foi optado, uma vez que ela apresentava essa piora da função renal. Ah, deixa eu só comentar. O intraoperatório, ela teve um sangramento um pouco maior do que o esperado, realmente. Ela precisou transfundir um concentrado de hemácias. E a gente pode ver que, na verdade, foi isso mesmo. Eu acho que não dá para atribuir somente a nefrotoxicidade, né, do pipetazo e vancomicina, mas ela também teve uma injúria, novamente uma injúria isquêmica no intraoperatório, né? Mas por conta da evolução da piora da função renal, a gente discutiu com a equipe da terapia intensiva e a gente optou por trocar, né? Duas drogas nefrotóxicas. A gente trocou por meropenem, tem uma cobertura aí, se a gente for pensar para pseudomonas adequada. A gente deixa, às vezes, de pegar um pouco de gram positivo, mas a incidência, assim, de germes no nosso hospital é maior para gram negativo. Então, acho que aí é a escolha do meropenem. Mas ela evoluiu de forma melhor. Ela tratou a infecção que ela tinha, ela não apresentou necessidade de terapia renal substitutiva nesse momento. Ela teve um pouco de acidose, mas nada que tivesse uma repercussão importante. E aí ela não fez hipercalemia, nenhuma hipervolemia importante. Ela tinha um débito urinário adequado, apesar da creatinina estar mais elevada. E aí acabou que ela não precisou de terapia renal substitutiva. Ela apresentou uma melhora clínica nesse momento, tá? Apesar de, assim, ainda estar acamada, melhorou a função renal, mas ela teve alta nesse momento com uma creatinina aí de 2,53 para ser aí para usar as casas, tá? Em torno de 2,5, com uma taxa de filtração glomerular estimada em torno de 18. Então, mais uma vez, ela recupera, mas recupera, assim, parcialmente a função renal dela, tá? Nesse momento, ela vai de alta no sentido de segmento, de reabilitação física, de reabilitação pulmonar, né? Com certeza, ela emagreceu ainda mais, então de reabilitação nutricional também, tá? Anne, tá de volta? Meu celular esquentou, não sei o que aconteceu. Tranquilo. Pegou essa parte? Você quer comentar Peguei. alguma coisa nesse sentido de cuidados dessa paciente pós-internação? O que você faria? A gente precisa acompanhar essa paciente bem de perto. Como a senhora falou, é uma paciente provavelmente extremamente sarcopênica, que ainda pode incorrer em risco de uma nova injúria. Então, ela já tem fatores de risco para uma doença renal crônica, ela é uma paciente diabética, hipertensa, em uso de polifarmácia, que também incorre um aumento de uma doença e na incidência de doença renal crônica no idoso. Então, a gente precisa acompanhar até mesmo para avaliar a reintrodução dos medicamentos, mas a nossa farmacêutica pode falar melhor sobre essa parte da reconciliação medicamentosa da paciente. Em relação... Ai, meu fone parou, gente. Tá dando para... Tá funcionando normal? Tá Sim. dando para ouvir, sim. Desculpa. Em relação à reconciliação medicamentosa, essa paciente, pelo quadro, né, pelas comorbidades dela, tendo a reversão, tem alguns medicamentos que a paciente faz uso que realmente eles acabam, num quadro agudo, eles têm a contraindicação de permanecer o uso, mas a partir do momento que a gente tem uma estabilização, está tendo uma melhora progressiva, por conta das comorbidades, já é aconselhada a reconciliação, por exemplo, aí da losartana, da dapagliflozina, a metformina, ao meu ver,
eu tentaria verificar com a equipe médica, né, com a equipe responsável, se não seria possível substituir, por exemplo, pela gliclazida, que acaba tendo uma segurança maior para esse paciente, né, idoso, às vezes até uma comodidade posológica melhor também. E em relação também à questão de orientação ao paciente, ao cuidador, né? Essa paciente ficou acamada, tá? Período de reabilitação, então ter um ponto, uma orientação forte em relação do porquê que ela está utilizando aquele medicamento, tanto a paciente quanto ao cuidador da paciente, orientar sempre ter uma lista, né, uma receita atualizada aí dos medicamentos que essa paciente vai continuar fazendo uso, para também, caso ela passe em outro atendimento, algum outro serviço, não tem assim algum erro aí por cascata de prescrição, seja adicionada alguma, às vezes, uma duplicidade terapêutica por falta de conhecimento aí, de não saber o que ela está tomando. Então, realmente ter essas informações sempre consigo quando for passar por algum tipo de atendimento, reforçar muito bem a parte da hidratação, né? Dessa paciente se manter hidratada adequadamente. E se por acaso, né, essa paciente vier a ter algum quadro de desidratação, seja por uma diarreia, por uma febre, por algum quadro de vômito, aí ela não conseguir, né, se hidratar adequadamente, interromper aí por 1, 2 dias, né, que seria o tempo esperado para que ela consiga se hidratar novamente, alguns medicamentos para não se precipitar mais ainda a agudização dessa função renal, então interromper momentaneamente os IECAs, os bloqueadores de receptor de angiotensina, também outra orientação, se o paciente tiver algum quadro de dor, orientar o uso de paracetamol ao invés de usar algum ANE, por exemplo. Se for necessário, já pensando no paciente pós-operatório, que já está sofrendo um pouco mais com essa questão de dor, pensar numa analgesia multimodal, que não, às vezes, tem a necessidade de associar o ANE, né? A gente tem o tramadol, que acaba tendo um efeito menos deletério nessas questões. E principalmente, né, parando de tomar esses medicamentos, vou conseguir se hidratar aí dentro desses 2 dias, voltar a tomar normalmente, e caso persista, né, esse quadro aí de desidratação, ela procurar atendimento, né, não interromper o medicamento aí para sempre sem procurar atendimento. Deixar isso bem claro, bem reforçado, tanto para a paciente quanto para algum cuidador dela. Perfeito. A gente, acho que reforçando, essa paciente, de novo, não recuperou a função renal que ela tinha basal, e além do 2,5, a gente sabe que ela emagreceu ainda mais. Então, desse ponto de vista, talvez esse 2,5 de creatinina não seja a mesma agudização que ela teve lá atrás. Às vezes seja um pouco pior, porque a gente sabe que a creatinina depende muito da massa muscular do paciente. E se ela perde durante a internação, provavelmente essa creatinina ela está falsamente baixa, né? Além disso, ela precisa acompanhar e seguir com o nefrologista. Eu acho que acaba acontecendo alguns serviços de o nefrologista tem esse segmento durante a internação e o paciente se perde depois, né? E isso acontecia com a gente também. Por isso a gente cria o ambulatório pós-ira. Então, esses pacientes que evoluem com uma disfunção renal, que hoje é chamada de doença renal aguda, os pacientes que não recuperam essa função renal em um tempo adequado, que vão de alta ainda com uma certa disfunção, ou até aqueles pacientes que tiveram necessidade de diálise, que a gente sabe que tem maior chance para evolução para doença renal crônica, eles vão ser acompanhados no nosso ambulatório. E aí vem, a gente vai voltar às medicações ou não, eu acho que foi bem pertinente os comentários de vocês, mas aí vem a dúvida, professor. Volta losartana? Não volta? Nesse momento, o que o senhor acha? Bom, aqui eu vou dar uns comentários baseados em experiência pessoal, mas muito também baseado em literatura. Eu vou voltar lá naquela fase em que o nefrologista, na minha compreensão, nesse caso, interveio beneficamente, trocando o antibiótico. Isso, o meu alerta, é para a importância do nefrologista ter o conhecimento de todas as medicações que são usadas no paciente, mesmo que ele não esteja prescrevendo. Porque é muito fácil a gente dizer,
dá menos remédio, mas diante de um quadro infeccioso, uma senhora idosa que precisou fazer, no quadro de infecção respiratória, uso de antibióticos muito potentes de amplo espectro, é desejável que a gente, ao sugerir uma troca, a gente tenha uma noção do espectro antibiótico, que foi muito bem apresentado pelo Meronem, e conviver bastante com o pessoal da CCIH, sabendo que a realidade de um hospital pode ser diferente de outro hospital. E aí, nesse sentido, já chegando próximo da alta, os alertas principais já foram destacados por vocês. E aí vocês lembram a importância da primeira pergunta que eu fiz, qual era a creatinina dela antes da internação, que era em torno de 1,20. E claramente a paciente teve uma alta com a creatinina mais do que o dobro do que o seu basal. O quanto que ela iria recuperar ou vai recuperar, a gente não sabe, mas o alerta principal já foi dado por vocês. Eu vou fazer outra analogia, que já foi feita por muitas pessoas, um paciente que tem um quadro de cardiopatia isquêmica, que interna no hospital e faz um infarto agudo do miocárdio. É impensável, impossível que ele não seja acompanhado por um cardiologista no pós-operatório, ou no pós, operando não, no pós-alta, né? E isso não é uma realidade na maioria dos serviços no Brasil. Então, um dos papéis da SBN e o Comitê de Jovens Nefrologistas é alertar para a necessidade de acompanhamento de todo paciente que faça uma disfunção renal durante o período de internação. Isso dá muito trabalho para os nefrologistas, mas nós estamos aqui para isso. E nosso trabalho, lembrando, nem sempre é de atender diretamente esses pacientes, mas de orientar os clínicos, os endocrinologistas, cardiologistas que vão receber esses pacientes e lembrar que esse paciente não está com a função renal normal e talvez não recupere a função renal normal. Por isso, quem tiver o privilégio de ter como vocês um ambulatório pós-IRA, saiba que vocês estão surfando na onda dos privilegiados. E é desejável e importante que vocês promovam essa necessidade. Comentários específicos sobre medicamentos e o que voltar, o que não voltar, há muita dúvida. Eu até não falei aqui, eu queria fazer uma homenagem ao professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu até anotei aqui, o nome dele é Barzanulfo Pereira, um professor aposentado. Ele desenvolveu uma ferramenta muito útil, que é o NefroCalc, que vocês podem encontrar na internet, nefrocalc.net, que serve muito para o cálculo da taxa de filtração glomerular na instabilidade, ou seja, quando a diferença é de poucos dias, e todo mundo está convidado para entrar lá na internet, e tem um aplicativo também, você pode calcular qual é a taxa de filtração, não baseada numa creatinina isolada, porque a gente sabe que a gente está na fase dinâmica de recuperação. A creatinina pode estar de um valor hoje, amanhã outro. Então, esse aplicativo, além de ajudar a corrigir as drogas, nem todo mundo tem a Bianca e o robô no seu hospital, então pode usar isso entrando na internet, no nefrocalc.net, é bastante útil. E voltando à questão de o que fazer já no ambulatório de pós-internação, ou pós-IRA, ou de doença não aguda, como foi muito bem dito pela Ana, nós precisamos aprender ainda mais quais são os medicamentos que podem ser reintroduzidos com segurança. Sempre alerta, obviamente, aos mesmos critérios que nos fizeram avaliar inicialmente o paciente, ABCDE, metformina, chamando atenção para o risco de acidose, né, lática, que vocês sabem muito bem, e daí concordo com a Bianca, se preferível, se possível, esperar que a taxa de filtração suba acima de 30, mas o CADIGO tem orientações para o uso de metformina, num fluxograma à parte, do que fazer quando o paciente está com a taxa de filtração abaixo de 30. Então, redução de dose, eventualmente, mas a substituição por outros medicamentos para controlar o diabetes, já que esse paciente de diabetes tipo 2, é fundamental. E, mais uma vez, o nefrologista tem que entender de tratamento de diabetes. Então, a gente tem que estudar uma farmacologia dos medicamentos disponíveis. Voltando a losartana versus IECA. A gente sabe que não há mais a dupla associação, né, do BRA e do IECA. Se eu tivesse que optar por um dos dois, por isso que eu disse que tem um componente pessoal, não tão baseado em evidência científica, eu usaria mais o IECA, pelo seu efeito anti-inflamatório intrarrenal, dos estudos que mostram que IECA versus BRA teriam um potencial maior de anti-inflamação intrarrenal. Já chegamos aí os bloqueadores receptor do mineral corticóide, talvez essa seja uma boa indicação para esses pacientes, já que existe o componente de inflamação ali, que é uma alça que escapa um pouco nas lesões renais. E com relação à dapagliflozina ou as gliflozinas em geral, os estudos têm demonstrado, e acho que muito também é baseado em opinião de autor, que é a reintrodução. Sabemos que a introdução só deve ser feita com a taxa de filtração acima de 25 ml por minuto.
Por isso que essa paciente chegou ao hospital usando uma gliflozina. Mas a reintrodução, quando suspendida, não é muito claro ainda, a literatura não tem dados para isso. E uma orientação geral, que tem sido a prática de todo mundo, baseado no efeito anti-inflamatório em insuficiência cardíaca, que essa paciente tinha, ICC, é de manter o medicamento, já que provavelmente não é deletério a manutenção. Mas isso a gente entra no terreno da incerteza. E vocês, jovens nefrologistas, daqui a uns 10, 20 anos, vão estar ensinando os mais jovens nefrologistas a coisas que nesse momento a gente não sabe. Daí a importância da gente continuar estudando e aprendendo com vocês. Perfeito. Eu acho que, só para complementar, o IECA, né, nesse momento, não só pensar, a gente precisaria monitorizar a função renal de perto, porque a gente sabe que ele pode piorar, mas também lembrar do ABCDE, né? Existe aquele mito de que cada hora é um corte de creatinina que se tem acima de X não pode ser dado IE cobrar, acima de taxa de filtração glomerular abaixo de tanto não pode ser dado, muito pelo contrário, a gente sabe que o IECA não vai só proteger do ponto de vista cardiovascular, que essa paciente tem necessidade por conta de uma insuficiência cardíaca, mas também vai proteger o rim, né? Nesse sentido. E Ana, eu acho que... desculpe te interromper, acho que é importante que você levantou, porque é um conceito errôneo, muitas vezes difundido entre os médicos, e acho que ocasiões como essa são importantes. A creatinina é o marcador da filtração glomerular. E quando a gente introduz um medicamento que interfere com a hemodinâmica glomerular, como você já explicou muito bem, a gente tende a subir a creatinina. É o caso do IE quebrar. E dá para a glifosina também, as glifosinas em geral. Diferenciar algo que é deletério para o rim ou de algo que interfere na interpretação do exame. Então, em outras palavras, que obviamente você já falou, mas acho que vale a pena alertar, principalmente para os não nefrologistas, que a elevação da creatinina após a introdução de um medicamento nefroprotetor não é deletério para o rim. Simplesmente a gente vai ter que analisar com mais cuidado essa creatinina, sabendo que ela está um pouco mais alta. Se a gente tiver como alvo baixar a creatinina, a gente suspende o medicamento. Mas o nosso alvo não é esse. Nosso alvo é proteger o nosso paciente. E, eventualmente, a gente lida, então, com valores de creatinina um pouco mais altos. Desculpa te interromper, mas não, acho que é imagina. importante. Mas acho que é exatamente isso, eu acho. E, além disso, quando é que a gente pensa muito mais em suspender um Brown IECA do que uma elevação da creatinina, digamos assim. Eu acho que é muito mais justamente na sistematização que vocês fazem, no ABCD, né? No AIO. Seria muito mais no sentido de, por exemplo, provocar uma hipercalemia, uma alteração eletrolítica que esse medicamento pode causar e não controlada pelos outros fatores, do que simplesmente uma elevação da creatinina. Justamente pelo efeito benéfico que a gente tem de renoproteção. Perfeito. Né? Acho que é isso. Vocês têm considerações finais, gente? Quer começar, Aline? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite à CBN, ao Comitê de Jovens Nefrologistas, para participar desse tema que é tão relevante, não só pela morbimortalidade que traz, mas também pelo custo-efetividade que esse paciente traz para o sistema de saúde. Foi muito bom poder participar. Muito obrigada. Obrigada, Bianca. Eu também, né, gostaria de agradecer o convite. Eu vejo uma ótima oportunidade de estar o trabalho que farmacêutico pode dar, consegue agregar a equipe. Espero ter acabado com você. Travou um pouquinho, mas tudo bem. Só, professor Eduardo, antes do senhor, estão perguntando para o senhor repetir qual que é o nome do aplicativo mesmo. Nefrocalc 2.0. E você pode entrar no site também, que é nefrocalc.net. Trabalho do professor Pazanulfo Pereira, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu até abri aqui na frente, se tivesse que fazer uma demonstração, mas a gente está no Instagram, então não está no Zoom. Dá, eu tinha esquecido não disso. dá. Sem problema. A gente tem. Eu uso o Nefrocalc. Muito bom. Tá bom. Muito obrigada, professor.
Então, como considerações finais, eu queria mais ou menos encerrar como eu iniciei. É maravilhoso estar entre jovens nefrologistas, estão motivados. Ressaltar aqui o papel da mulher nefrologista no Brasil. Eu acabei de voltar do Congresso Mineiro de Nefrologia, onde houve uma mesa chamada Women in Nephrology. É algo que é uma força mundial atualmente, e é muito bom ver que o Brasil está inserido nesse contexto, porque cada vez mais nós devemos não somente defender a participação da mulher, mas ser realmente igualitários e dar oportunidade devida. A gente sabe das dificuldades que a mulher tem, não estou aqui para apresentar, e quem tem lugar de fala para falar sobre isso são vocês, mulheres. A segunda questão da juventude e a importância da Sociedade Brasileira de Nefrologia ao promover o papel do nefrologista jovem e dar espaço para a sua voz, porque a facilidade que o jovem tem de lidar com tecnologia e aprendizado utilizando as plataformas atuais, então eu citei aqui o ChatGPT, então várias questões que são muito modernas, elas só devem ser estimuladas. E eu vou pedir licença, está tocando o interfone aqui. Eu estou ouvindo você, mas vou ter que atender ali. Não, vai lá, Só vai um lá. minutinho. Dá para ver as patinhas do cachorro. Pois exatamente. A minha... Vou mostrar para vocês ela. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa é minha jovem nefrologista aqui. Linda! Tchau, meninas. Eu vou ter que despedir. Muito obrigado pela Obrigada, oportunidade. muito obrigada. Acho que é isso, pessoal. Boa noite, obrigada. Eu queria muito agradecer a todos vocês, viu, Anne, o professor Eduardo que saiu agora e a Bianca pela participação. Obrigada por terem aceitado o convite. É sempre uma discussão muito rica. E participem, pessoal. Mês que vem tem mais jovens nefrologistas aqui na SBN. Boa noite e obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.